Pessoal, boa noite. Vamos dar início, então, ao nosso quinto encontro sobre leis sistêmicas e temas relacionados à constelação familiar. Para quem está aqui a primeira vez, eu sou o Carmo, sou constelador familiar e também de formação fisioterapeuta. Trabalho na área da saúde e com terapias holísticas, mais ou menos aí de 20 anos. Tá? Sou de São José do Rio Preto e hoje o nosso encontro tem o tema, né? Trabalhar sobre alienação parental. Né? Hoje está aqui a Val presente, que também é consteladora, e o Ronaldo, que também esteve desde o começo conosco, né? A Cássia, que é advogada e também consteladora familiar, é advogada na área de família e civil, para ajudar um pouco nós aí, né? Se tem algum aparato jurídico, alguma lei, né? Nesses casos aí de alienação parental, tá? Então, desejo a todos um bom encontro. E nós já vamos fazer um pouquinho diferente dos outros encontros. Então, quem perder os outros encontros, é só pode mandar uma mensagem pessoal que eu compartilho os vídeos, tá? Nós temos 4 vídeos, todos os módulos os encontros, né, foram gravados, então não tem importância compartilhar. Então, quem não conseguiu assistir, pode assistir com calma depois aí. É só pedir para nós, ou para mim, ou para a Val, para o Ronaldo, tá? Tranquilo. A gente falou muito de leis sistêmicas e hoje, né, como todos os encontros, a gente sempre vai se basear nas leis sistêmicas. Aqui não tem opinião pessoal minha, nem da Val, nem do Ronaldo, né? Tirando a Cássia que além da sistêmica tem a parte jurídica, as leis, ninguém vai trazer aqui opinião pessoal. Nós vamos ser baseados nas leis, né, da constelação. As leis sistêmicas, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, como sempre, como todos os encontros, tá? Já adiantando aqui, o nosso próximo encontro, dia 28 de fevereiro, o tema é a adoção, também na visão sistêmica, tá bom? Então, todos estão convidados também. Convidem mais pessoas, pessoas que estão precisando disso, né? Porque é tomando consciência que a gente consegue mudar, né, os emaranhamentos, ou, né, pelo menos uma tentativa, né, de forma mais racional. Tudo bem? Bom, como eu falei, esse encontro de hoje vai ter um pouquinho, né, um formato um pouquinho diferente. Nós vamos deixar como se fosse um podcast, um bate-papo, onde eu vou até intermediar um pouquinho aqui, mas eu vou deixar aqui, na dúvida, só erguer a mão, eu paro, o outro fala, e a gente vai discutindo, trazendo informações, experiências, casos clínicos, ou mesmo a teoria, né? Então, a qualquer momento pode me interromper, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho o que é primeiro, né? Se alguém quiser começar falando de, né, o que é essa alienação parental, primeiro na visão sistêmica, vamos lá. Alienação parental, né? É quando um dos genitores, né, ou o pai ou a mãe, desqualificam o outro para um filho ou para outros filhos, né? Para as crianças ali desse lado. E isso gera muitas consequências, muitas, né? Principalmente para essa criança que é inocente, entre esse movimento entre o casal, que, por sinal, são os pais dessa criança. Então, frente a um assunto tão importante quanto esse, nós se movimentamos e organizamos esse encontro para trazer algumas informações que podem ser novas, mas também para trocar informações com todos vocês, tá? Então, fiquem à vontade para abrir o microfone, para falar, para interromper, para erguer a mão, para ficar com o áudio, com o vídeo, né, com a imagem aberta. Quem não quiser, lembrando que está sendo gravado, fiquem tranquilos, só falem ou mandem pelo chat também que a gente responde. Olha aqui, responde, tá bom? Então é isso, é uma desqualificação. E um dos genitores, né, ou o pai ou a mãe, ou quem tem a guarda dessa criança, faz em relação ao outro genitor. É lógico que isso também pode ser feita essa desqualificação por outros membros. Por exemplo, um avô, né? Ou um tio que cuida dessa criança. E muitas vezes pode também desqualificar um dos genitores. Geralmente, é quem tem a guarda dessa criança que pratica. Geralmente, nem em todos os casos, mas é quem tem a guarda da criança,
né, num divórcio, uma separação, que vai e desqualifica o outro genitor. Mas tem várias dinâmicas possíveis. Nós não vamos aqui julgar, aqui nós não para julgar, mas sim para orientar e tomar consciência por que desses movimentos e como, né, pode ser mais amena a situação. Bem, alguém quer complementar? Tranquilos? E que lei, né, esse movimento fere da constelação? Alguém arrisca? Falar? Pode, lógico. É o pertencimento, né? A primeira lei da constelação, né? Das leis sistêmicas. Por causa de dores, às vezes, muitas vezes do casal, né? Acaba colocando a criança no meio e fica desqualificando o genitor de uma forma em que a criança ela é 50% mãe, 50% pai. Então, se uma mãe desqualifica um pai, ela está ferindo a criança também, né? E vice-versa. Se um pai desqualifica a mãe, e Sim. assim como qualquer ente querido que não goste, né, de, de, de perfil pessoal, desqualifica aquela pessoa e a criança acaba acreditando naquilo que é verdade e se sente ferida de alma, né, não só de fisicamente. E isso gera grandes consequências nela futuramente. Pior ainda, usa essa criança como uma arma, uma ferramenta para ferir o outro, né? Uhum. Às vezes por ciúme, que foi trocada por outra, às vezes, né, por questões econômicas. Então, acaba usando essa criança como intermediação, né, de um motivo entre o casal, né? Onde a criança não Como tem se nada a ver com isso. os adultos não conseguem ser adultos e colocam a criança nesse meio termo, né? E aí fere Exa- muito. E às vezes até Exatamente. por brincadeirinha, a brincadeirinha, né? Olha, igualzinho seu pai, igualzinho sua mãe. E não. Exatamente. Exatamente isso. E muitas vezes nem desqualificam, mas só de pensar, né, como aquela pessoa, julgar em pensamento, às vezes tem o bom senso de não falar para a criança, mas dentro dela, né, pensa Ah, daquela forma, de forma desqualificada. E a alma da criança, ela consegue captar esse movimento e sofre com isso, tá? e a criança tem a forma dela de interpretar tudo, né? Ela vai Sim. pegando, ela é uma esponjinha, ela vai pegando informação aqui e ali. A gente acha que ela não está escutando. E de Uhum. repente ela forma uma ideia e fala, nossa, é isso que e cria como isso verdade. E às vezes não é bem da forma que ela interpretou. Aí gera situações psicológicas que dá um transtorno na criança, né? Também. Principalmente na primeira infância, até os 5 anos, né? Porque até essa fase a criança está em formação dos traços de caráter de Cara, personalidade. é, Então é muito mais intenso, porque nessa fase a criança ela não tem filtro. Então isso vem com mais força ainda. E muitas vezes ela se sente culpada, abandonada, rejeitada, né? E isso para ela, na fase adulta, vai fazer toda a diferença, né? Vai Pois sofrer é, com é. isso. E no caso aí, podemos ver duas realidades, né? A realidade de um casal que viveu junto, que mostrou esse amor para o filho, né? Porque antes da separação, houve um casamento, houve festa de casamento, e logo depois um casal vivia muito bem, a criança assistia aquele amor dos dois, de repente, por algum motivo, acontece a separação, e começam as brigas, e separa, depois vai falar mal um do outro. E tem o caso, né, que é aquele caso casual, que tem o filho, e que esses dois nunca viveu junto. Então, o filho nunca assistiu, nunca participou, nunca presenciou atos de amor, né, entre um casal. Aí fere ainda de maneiras diferentes, não é? Como é que fica essa relação da criança que assistiu esse amor, né? Esse casal, esse lar que existiu, e aquele que às vezes só viveu com a mãe uma temporada uma temporada.
E depois há essa dificuldade. Sim. Ronaldo, eu vejo as duas situações são difíceis, porque a gente sai do consciente, né? Lembra? É um movimento de alma, um movimento do sistema de incluir. Então, tanto aquela criança que assistiu, conviveu, é lógico que vai ter uma questão muito mais de um afeto ali, então é muito mais difícil superar. Mas nos dois casos, a alma da criança vai fazer de tudo para incluir, de tudo. Lembra? O sistema é como um todo, é como um sistema corporal. Faltou um rim, o outro rim vai ter que trabalhar dobrado para incluir. Com essa criança, como ela é a última da hierarquia, ela é a mais nova, muitas vezes, né? Os filhos, eles acabam tentando salvar o sistema. Então, de forma inconsciente, essa alma se movimenta, sente e tenta a vida inteira resgatar. Mesmo quando eles mesmos, por acreditar nas fases mais graves, né, da alienação, e eles também falam mal desse genitor, porque escutam do outro, mas dentro deles há um movimento de querer incluir. E muitas vezes de forma inconsciente. Às vezes repetindo o que era falado, as características do genitor que era muitas vezes excluído, denegrido, enfim, né? Ah, ele era um viciado, ele era um bandido, Participando de uma não era live. bom, não era bom, não era uma pessoa honesta, não era uma pessoa trabalhadora. E aí ele cresce e para incluir, porque, né? Primeira lei, inclusão, repete o movimento, muitas vezes com características parecidas com o genitor que era criticado, excluído desse sistema. Então é muito sério esse movimento, né? É muito sério e por isso que nós estamos aqui, porque todos sofrem, os pais, o casal e principalmente os filhos e daqui para frente, os próprios filhos desses filhos, porque muitas das vezes esse filho que está sofrendo com esse movimento, né, de ver um pai ou uma mãe, né, excluindo o outro. Lá na frente ele cresce e tem essa visão de que isso é comum. E ele, para se tornar igual, pertencer, ele repete o mesmo movimento. Então, isso é muito comum quando a gente assiste um movimento, né, de alienação. Já aconteceu antes e logo acontecerá, se não tomar consciência. Porque é uma forma de incluir. Se meu pai e minha mãe faziam isso, eu logo vou, né, procurar alguém para fazer comigo, para eu, de alguma forma, incluir aquele genitor que estava excluído. É um movimento totalmente inconsciente. E ainda tem a força maior daquela que às vezes não é só o pai ou só a mãe, às vezes é a família inteira, né? Aí é algo ainda que tem uma dificuldade maior, né? Com Porque certeza. quando é só o pai ou só a mãe, ou só a vovó, ou só tia, assim. Tem casos Mas diversos. acontece casos da família inteira, né? Ser, cometer, vamos dizer assim, Fazer um essa crime, alienação. fazer essa alienação que acaba sendo um crime, porque vai prejudicar essa pessoa para a vida toda, né? Ela vai ter dificuldades depois, até em relacionamento, sabe? Não, prejudica toda uma vida, tanto em relação com o profissional quanto É. na E aí a gente assiste os casos, acadêmica. né? Filha, baixa aí, fazendo Essas favor. crianças irem procurar logo ajuda psicológica, né? Na área da saúde, acabam caindo num sistema que muitas vezes não está preparado. Aí entra com remédio, remédio para TDAH, remédio para isso, remédio para sono, remédio para atenção, remédio para tudo. E aí começa desde criança a tornar um doente. Entendem como o sistema, não é só o sistema de saúde que é falho, mas também esse movimento mais complexo que não é olhado com atenção, que é a nossa alma, o nosso inconsciente. Esses movimentos que a gente não repara e vai repetindo, né? É que, Ó, como você disse, é inconsciente, né? A pessoa tem que tornar isso consciente. Enquanto não sabe o que precisa se preencher,
se Exato. farta de coisas que não são necessárias, ou vão para vícios, vão para obesidade, o déficit de atenção em si, né, que você falou, enfim, vai buscar algo, vai querer algo, cria aquela ansiedade e no fim não é falta de nada de substâncias que a gente precisa ingerir, e sim de alma, é preencher algo que está vazio ali nele, É um vazio naquela. de alma. E Difícil de que ser muitos preenchido. adultos estão vazios também, né? Aí que tá, aí vira uma bola de neve. Exato. É exatamente isso aí. É triste, né? Para todos, né? Para o casal que vai assistir depois lá na frente esse filho, né? Na verdade, esse pai e mãe, né? O casal ali se separou, muitas vezes brigou, não tem nem contato. Mas aí quando assistem o filho, né? É uma tristeza depois que passou todo esse movimento para eles, né? Mas para os filhos não. Eles vão carregar, porque a criança guarda, né? Na realidade, esse alienador, ele acaba sendo uma criança, né? Ele está tentando curar a criança dele Sim, e repetindo. ferindo o alienado. Sim, Ele é a vítima, né? Pode ter sido É. também. é. É muita dinâmica, né? Tem muitas dinâmicas. Não podemos engessar uma só, mas o mais comum é isso, né? Aproveitando aí, né? Eu vejo aqui a Cássia, para quem não sabe, é minha esposa, trabalha com direito de família. Então, eu acabo assistindo, escutando aqui, né? No escritório, muitos casos, né? De separação, de brigas. E a criança é aquela que sofre, né? Então, a gente assiste na área da saúde e ela assiste aqui no meio jurídico esse movimento. E muitas vezes ela está aqui como advogada, né, atendendo. O cliente não veio procurar ela como consteladora. Então ela tem que separar isso, e não é fácil. Muitas vezes é difícil. Até dá, às vezes, um conselho, outro, mas a situação dela também não é fácil. Né? Depois que conhece as leis, mas ela está agindo, foi contratada como advogada, então para ela é uma situação, às vezes, que é difícil, né? Não tem como agir. Então por isso que, muitas vezes, participando, dando informação, né? Como nós estamos fazendo agora, ela consegue ter essa válvula de escape também, né? É que, na realidade, sempre tem que pensar no bem-estar do menor, né? E Sim. deixar de lado o casal. Quem se separa é o casal, pai e mãe não se separa. Então, tem que pensar sempre no bem-estar do menor. Uhum. Eu falei a palavra crime na, na lei civil, assim, considera crime o ato de alienação? Pode se chamar de crime, Sim, né? sim, porque pode dar até prisão, reclusão de 3 anos de 3 meses a 2 anos. Oi, Isso. Helena. Carne Davi? Porque é uma violência psicológica à criança, né? Então, acaba, tanto no civil quanto no criminal, pode ter consequência. Até a perca da guarda desse menor. Aí aquele que comete, perde a guarda e entrega o filho para o outro. Isso pode até reverter essa guarda e, dependendo, pode ter até prisão aí, de 3 meses a 2 anos de reclusão Ma- e multa, né? Mas isso também não é assim, Só que né? aí isso é bem grave, quando acontece algo bem grave. Mas nem sempre assim, perde a guarda e passa para outro. Tem um apoio social, um psicólogo, né, que vai investigar, né? Sim, é feito um estudo psicossocial, Uhum. tenta integralizar, trazer, conversar, tem um acompanhamento de psicólogo do fórum, tanto inicial até o final do processo. Entendi. Ô, Cássia, mas isso pensando só em criança ou adolescentes também entra? Bom, menor de idade, Menor de idade, 18 para baixo, certo? isso. É porque, assim, na realidade, quando a gente fala de alienação, a gente pensa logo em criancinha, né? Uhum. Criancinha de 5, né? A gente não para para pensar que existe ali
uma adolescente de 12, 13 anos, que está na fase difícil da vida, né? Porque adolescente é adolescente, a gente às vezes até esquece dele. Sim, A gente pensa mais na criancinha, né? exatamente. É, Esquece, né, que mas, menor, então, é considerado até os 18 anos. Sim. é. E saindo um pouquinho, né, desse jurídico, das leis, vamos falar um pouquinho das consequências que essa criança pode ter, né? Eu fiz questão de anotar todas que eu fui lembrando aqui, porque é muitas, para não esquecer, para vocês verem o tanto de consequências que pode causar na vida dessas crianças. Além de repetir isso lá na frente, né? O mesmo movimento com os pais para incluí-los, de alguma forma, o excluído, e quais as consequências físicas, psicológicas que essa criança pode desenvolver para o resto da vida. Então, olha lá. Alterações na área afetiva, depressão infantil, angústia, sentimento de culpa, rigidez e inflexibilidade diante de situações cotidianas, insegurança, medos e fobias, choro compulsivo sem motivo aparente, alterações na área interpessoal, dificuldade em confiar no outro, dificuldade em fazer amizades, dificuldade em estabelecer relações, principalmente com pessoas mais velhas, apego excessivo a figuras acusadoras, aquelas crianças que gostam de pessoas que ficam, né, é, irradiando ódio, mágoa, rancor, culpa nos outros, sabe? Porque se identificam. Alterações na área da sexualidade, não querem mostrar seu corpo, recusam tomar banho com colegas, recusa anormal a exames médicos e ginecológicos, vergonha em trocar de roupa na frente das pessoas. Ainda apresentam doenças psicossomáticas, ansiedade, isolamento, dificuldades escolares, baixa tolerância à frustração, depressão, comportamento hostil, desorganização mental, tendência ao suicídio e ao uso de drogas, entre outros. Então, falei alguns aqui. Tudo vai depender da forma como essa criança incorporou isso. E muitas vezes, a característica daquele que foi excluído. Se era excluiu um pai, ok. Era por vício? Muitas vezes lá na frente eu já vi isso muito. Já considerei muitos que vieram, às vezes, né, cancelar um filho que é drogado, foi ver e excluiu o próprio pai. Porque a mãe alienava. Dizia que o pai era um alcoólatra, era um bebum, enfim, denegria ao ponto dessa criança querer incluir de alguma forma em adulto, incluiu da forma que ela entendeu, né? Repetindo, sendo igual. Então, por isso que é importante tomar consciência, para que essa criança, que é o futuro, né, são os futuros aí do nosso país, consigam reverter esse quadro doentio, né, de procura médica, psicológica, psiquiátrica, que está cada vez mais aumentando, e também jurídica, uma bola de neve, né, doutora Cássia? Vem com uma ação, dessa ação vai para a guarda vai para alimento, alimento vai para isso, da outra, sabe? É uma bola de neve, o jurídico não dá conta. Então, a gente não pode só culpar que o jurídico não funciona, que a saúde não funciona, se nós mesmos não olhamos para a nossa realidade dentro de casa. E não queremos fazer um pouquinho diferente, como foi, mudar, evoluir. Então, nós também somos responsáveis. Colocar a culpa só em governo, né? No prefeito, na unidade de saúde ou no jurídico, não vai levar ninguém à mudança. A mudança tem que partir de nós, como nós estamos fazendo aqui, tentando evoluir, né? Eu não sou mais que ninguém, eu só estou trazendo um conhecimento que é pouco falado, pouco visto e pouco conhecido na população mundial. Então, deixo vocês aí. Muitas vezes a pessoa não quer resolver o problema. Ela está com uma mágoa muito grande e acaba ferindo todo mundo que está perto dela, né? Exatamente. Usando o judiciário para isso. Sim. E esse caso de alienação é tão grave, né? Lógico, tem gravidade, desde grau 1, 2 e 3, que o grau 3 é chamado de síndrome, olha lá, síndrome da alienação parental. Quer dizer, uma doença, exatamente. Onde a própria criança
começa a acreditar nesse movimento mesmo, né? Esse genitor não é bom mesmo. E ele mesmo começa a denigrir agora o genitor para todas as pessoas. Então é um grau muito excessivo, né? E foi definido como síndrome. Tem até livro do, acho que é Hoffman, uma coisa assim, que fala dessa síndrome. Cita as leis. Então é grave, é gravíssimo isso. A alienação parental é gravíssimo porque está excluindo a metade de uma criança. Então, ninguém tem força para sobreviver com a metade, né? Imagina, sem um pai ou sem uma mãe dentro dele. Então, Se mesmo sem alienação, às vezes a gente já tem a falta de pai e mãe dentro da gente. Às vezes não, a gente sempre tem que cuidar disso na gente. Imagina se a gente acreditar no que o próprio pai ou a mãe está falando do outro, mal, né? Então a gente fica com dificuldade de acreditar em si mesmo. A criança fica mais insegura ainda. Fora que afeta a saúde, você já citou um monte de alterações, né? Da tem uma pessoa. pergunta aqui. Tereza perguntou, boa noite, teria como passar as... Tem sim, Tereza, me chama no WhatsApp, lá no grupo eu, o Aval, o Ronaldo, só clicar lá. Nós quatro temos acesso ao nosso próprio grupo, onde ficam as aulas, tá? E a gente encaminha para você. Michele, boa noite, conselhadores. Gostaria de saber como devo reverter ou proceder diante da alienação parental, realizada por uma família paterna que compra financeiramente os meus filhos após o término do meu casamento. Deixa eu só entender, Michele. A alienação parental foi de você para o pai do seu filho, foi isso? Ou você Pelo jeito do sofreu pai. isso? Do pai? Da família do pai que está comprando a criança. Ah, a família Está do pai. alienando Está alienando a criança. com dinheiro. Ah, entendi. E faz, pelo que entendi, até o momento é o contrário. O pai está alienando ela. É isso? Porque Então, vamos advogado lá. muito na constelação, às vezes. Alguns. Eu vou falar de forma geral. Vamos lá. A Michelle estava falando? Quem que falou aqui agora? Eu estava falando junto. Vamos lá. O importante é que se consiga separar o casal de pai e mãe. O casal que tem esse conflito, ele tem um meio jurídico para resolver. O casal que se sente ameaçado com uma família, imagine assim, são dois adultos, um homem e uma mulher. Por quê? O avô e a avó têm que se meter nesse movimento. Não tem. A prioridade aqui é a sua família atual. Seu marido, você e o filho. Quem tem que resolver toda essa situação é o marido e a mulher, o pai e a mãe dessa criança. Se não dá para resolver de forma tranquila, procure um meio jurídico. O que não dá é para ficar, sabe, esse movimento de briga, de ofensa, de raiva, de mágoa, principalmente frente à criança, ela assistindo todo esse movimento, estando no meio desse movimento. Então, o que se faça? Procurando as leis, né? Nenhum dos dois é obrigado a continuar junto, desde que respeite um ao outro. Se vocês ficaram juntos por um tempo, é porque algo de bom você viu nele e ele viu em você. Se isso acabou, tudo bem. Que acabe bem, porque esse movimento de terminar bem é que vai liberar você e ele para um relacionamento mais saudável, mais livre lá na frente. Então, olhar para os relacionamentos anteriores e dizer: foi como foi, da forma que tinha que ser. Eu me responsabilizo pela parte que me cabe, não é culpa nem julguei, é responsabilidade. Porque um relacionamento é base de equilíbrio, dar e receber, troca. Pode ser que um deu mais, outro deu menos, e o que deu mais vai forçar o outro a dar menos. Então não tem culpa, é desequilíbrio. Então eu assumo a minha parcela de desequilíbrio e deixo a dele com ele, sem julgar. Tudo bem? Transfiro o que é dele, sigo o que é meu. Não julgo e peço para que ele me libere, ou ele, se foi mais que um relacionamento passado, para os próximos relacionamentos. Isso é o adulto. A criança fica apontando as dores da própria criança dela no relacionamento.
Então, antes de ver esse movimento, ela tem que olhar para a criança dela. Resolver muito bem com o pai, com a mãe dela. Resolver que eu falo é olhar como adulto que é hoje, e dizer. Foi como foi, da forma Olha, que foi. Se você Carmen, assistiu às outras aulas, você vai lembrar, né? De como é a relação de um filho com os pais. De gratidão, mas deixar com eles as limitações dele. Pode falar, Val, Ronaldo, só dei minha opinião. não, é Baseado só nas assim, leis. Baseado nas se eu leis. entendo, não é nossa opinião, é as leis. Mas pela pergunta, dá para ver que talvez não é nem o pai que faz a alienação, mas sim a família dele. Então, os avós, talvez, que Sim, faz. Aí, no caso, esse pai também é infantilizado, não é exatamente. adulto, porque ele não tomou o lugar do pai, de responsável daquela situação. Exato. Então, ali tem as dores também, né? Provavelmente. É o que a gente assiste hoje, né? Parece que não mudou. A gente fala de movimento, né, feminino, do machismo deixando para trás, atrás, mas o que a gente vê na realidade ainda continua a mesma coisa, né? Na maioria das separações, o homem vira o menininho e deixa que a mulher assume, né? Como era feito lá atrás, onde a mulher não tinha voz. Parece que algumas coisas não se encaixam, sabe? Então, o homem se exclui, auto se exclui muitas vezes também. Tem essa infantilidade de não assumir o masculino. Então, tem várias dinâmicas possíveis, várias. Mas aqui a questão é, por que ele deixa a família dele influenciar? O relacionamento pertence ao casal. As coisas que acontecem dentro de casa pertencem ao casal. Ele não deveria nem estar levando isso para os pais, avós, sei lá, quem está querendo se meter nesse movimento. São dois adultos, os dois adultos têm que resolver. Ou conversando, ou se isso não é possível, procurem o meio legal, as leis. Mas não briguem, não se ofendem, não se julguem perante os filhos. É isso que a gente está querendo deixar claro, separar o que é do casal, o que é dos filhos. O que é do sistema familiar, que cada um adulto consiga olhar para o seu sistema e vir bem resolvido. Um casal, ele traz o sistema do marido, ele traz o sistema da mulher e se forma um novo sistema. Por isso que esses dois têm que vir bem resolvidos, entender como funciona o sistema de cada um para conseguir trocar. Senão é só confusão. E acham que vão resolver separando, se julgando, se criticando, se magoando. Vão trocar e vão fazer a mesma coisa, gente. Vão fazer a mesma coisa. Porque a ferida interna, a criança ferida, ainda não foi resolvida. Isso não é só, e a doutora Cássia pode me corrigir, isso não é só em pessoas desfavorecidas economicamente. Estou errado? A Não. doutora recebe também pessoas com boas condições financeiras. Aí muitas É o vezes é ser até pior. humano, né? Na realidade, é o ser humano. É Concordo a falta que tem aí de pai e mãe que acaba replicando isso. É o que a gente falou, é a criança interior que não está curada e acaba passando para os filhos. Exatamente. E aí vem o reptiliano, né? O 90% inconsciente daqui do cérebro. E aí vem a criança ferida, né? O inconsciente. E vem dessa forma agressiva, muitas E os vezes. genitores não entendem. Quem separa é o marido e a mulher. Pai e mãe vai ser para o resto da vida. O seu filho é 50% pai, 50% mãe. A partir do momento que você está excluindo um, você está excluindo seu filho. Exatamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, dentro do sistema coletivo, dos nossos ancestrais, é algo que está mudando bem, bem agora, essa, essa crença de que o filho fica com a mãe. É algo que vem. Até hoje a gente vê, não, a mãe é que tem o direito de ficar com a criança.
Isso não machuca muito hoje, principalmente para a mãe, né? Saber que o pai tem o mesmo direito da guarda. Isso não foge um pouco da linha do que Na é do realidade, nosso quem vai ficar com a proteção. guarda é que tem melhores condições para estar cuidando desse menor. Condições não apenas financeiras, mas psicológicas. Dar um bom lar, um ensinamento, parte psicológica. Então, mas isso é o lógico de adulto, né? Mas como há uma crença, vou até dizer uma crença mesmo, uma tradição, que a mãe tem direito. Não existe essa crença de que a mãe ela tem um certo privilégio, ela tem mais direito do que o pai, agora que com direitos iguais, tal, é que muda um pouco essa crença, que está mudando, que está dando direitos iguais para pai e para mãe. Sim, até que hoje a guarda, a regra é a guarda compartilhada, né? O que se compartilhar? As decisões. A criança vai ter um domicílio, quem tiver com o domicílio, a outra parte vai pagar os alimentos, mas todas as decisões do menor é compartilhado. Ah, que escola vai colocar? Os dois têm que sentar e ver qual que é o melhor escola para o menor. Sempre pensando no bem-estar do menor. Para o judiciário hoje é o bem-estar do menor, independente qual das duas partes que vai ficar. Sempre é o bem-estar dele. Quem que vai proporcionar o melhor bem-estar para esse menor? Não vai colocar ele em risco. Uhum. É que muitas vezes ainda eu vejo, Ronaldo, que a cultura, né, lá de trás ainda Isso. É. prevalece, Agora, né? quando são dois adultos realmente separando, fica mais fácil. Exato. Mas quando são duas crianças separando, ainda traz essa cultura que a mãe tem mais direito, aí complica mais um pouco, né? Ainda, Ronaldo disse Que aí vai que mostrar a para o maioria. judiciário. O judiciário vai mostrar, ó, aqui eu não quero saber se vocês não estão se entendendo. O que interessa é o menor para o judiciário. Se vocês não têm maturidade para isso, o judiciário está falando, ó, é o menor. Olham para ele. é o que a gente vê, o que eu acho que o Ronaldo está falando hoje ainda, né? É difícil você ver um pai com a guarda dele, Claro. fica, né? Ele é mais a parte de visita ao pai, né? Mesmo tendo essa igualdade, né? Busca da igualdade entre homem e mulher, ainda há, muitas vezes porque o próprio pai, né? O machismo, se ausenta dessa função. Aí deixa com a Então, mulher. é meio que tradição, o pai logo já pensa, vou deixar com a mãe e eu vou Exato. passear, né? Eu estou livre, mas a mãe não está livre porque ela tem que cuidar. E isso, a história conta isso para a gente, né? Que foi assim. E aí é que está a questão. Há uma mudança, mas como a gente tem um sistema coletivo, né? Principalmente cada país tem um sistema coletivo, e nesse sistema nosso tem muito disso, né? Sim. Do pai realmente se sentir livre, né? Estou livre, estou sem o filho, estou sem a esposa, posso ir passear, posso ir. A mamãe O não. filho é da mãe. É o filho da mãe. É, E isso principalmente quando a gente vê o filho que é menino, né? Ele precisa muito mais do pai. E a menina muito mais da mãe. E aí a gente vê hoje, né? Hoje não, realmente. Muitos anos atrás, nós estamos colhendo hoje meninos mais fracos, homens mais femininos, justamente por ter mais a companhia da mãe. Na adolescência, na fase, né? Onde os hormônios estão ali e a experiência com outra mulher. Então, infelizmente ainda essas brigas acabam muito, às vezes até separando essa criança, esse menino, de ter um contato mais um próximo, né, do masculino. Então, e esse então, coletivo que o Ronaldo está falando, eu tive experiência vivida mesmo, né? Após o meu divórcio, meu casamento, eu tenho um filho de 6 anos e é difícil se manter adulto no divórcio, falo por experiência.
Porém, a gente tem que pensar, principalmente quando a gente sabe das leis, na criança. Então, vamos lá, ser adulto. Claro. Mas até no divórcio em si, a gente já chegou com a conclusão que a gente queria do divórcio compartilhado, da guarda. E tínhamos que explicar que a gente queria aquilo. Foi ao contrário. Tanto que a guarda do meu filho é alternada, não é compartilhada, porque a gente seguiu a rotina que ele tinha. Como os dois somos autônomos, eu ficava período com meu filho e ele ficava com o outro, a gente manteve essa rotina dele. O que mudou é que tem 2 dias na semana que ele dorme com o pai. E é isso a juíza falou, não, isso não é compartilhada. Aí teve que mudar o nome, mas pro Henry ficou do mesmo jeito, o meu filho acabou ficando. E assim, mesmo tendo essas regrinhas judiciais, a gente segue, eu e o pai do Henry, né, o Thiago, a gente consegue manter a vontade do Henry. Tem dia que ele não quer dormir lá com o pai, tá bom. Tem vezes que ele liga, fala, mãe, ó, eu quero ficar mais um dia com o pai. Fica com o pai, né? Excelente. Tem coisas que não dá para deixar a criança decidir. Tipo, eu não quero ir para a escola. Não é isso, né? Não dá. Porém, quando ele tem a vontade, a gente procura ceder, né? Quando possível. Por que não, né? Show de bola para ele é excelente, né? Poder conviver com os dois. Ele está com 6 anos, na hora que ele tiver com 12, 13 anos, fica 2 com a mãe e 5 com o pai. Tô aguardando, mas com o coração doendo já. Ah, né? Mas já vai fazendo esse Mas movimento que eu é sei que importante tem para essa ele. fase. Que vá. A mãe se Sim, cuida sozinha, exatamente. se cura. Exatamente. É importante esse processo porque é o que ela falou, a mãe se cura. Porque muitos indicam, às vezes o pai ou a mãe liga, ó, tô mandando meu filho aí com 20 e poucos anos, a mãe geralmente faz isso, para constelar com você. Eu já sinto assim, ah, cadê o pai, né? Deve ter algo ali a ser mexido. E muitas vezes o que o filho está trazendo é sintomas do que a mãe tem que resolver Com o com pai. o pai dele, né? Com o ex, eu não gosto de falar ex-marido, a gente fala de primeiro esposo, segundo esposo, enfim, né? O que foi antes. Então, esse movimento tem que partir dela primeiro, para que aí depois essa criança fica livre, ou esse jovem, ou esse já adulto, para aí conseguir, no psicólogo, trabalhar as questões que são dele, mas com a permissão já da mãe, entende? Então, tem várias dinâmicas. A mesma coisa aquele que separou, casou de novo. E aí casou de novo, e a esposa desse homem apita com a primeira esposa na criação desse filho. Então, imagina, o João é casado com a Maria, teve um filho, tá? O João e a Maria separaram, e aí o João casou com a Joaquina. E a Joaquina apita nos cuidados do filho do João, da Maria. Isso não dá certo, porque ela está se emaranhando nesse sistema. O filho, o filho tem que receber os cuidados, né? E as decisões do pai e da mãe. Não é do casal, Marcos, é do pai e da mãe. E isso as pessoas não conseguem entender. E essa que casou, veio depois, ela tem que entender que esse homem, João, já tinha um filho com a Maria, que veio antes. E ele deve respeito a ela, a Maria, porque teve um filho. E é isso que o filho quer, amar os dois. Independente se eles estão juntos como marido e mulher, quer amar os dois livremente como pai. E aí a Joaquina vai estar livre para ter esse homem do lado dela e fluir esse relacionamento. Porque respeitou a ordem. A ordem é, primeiro veio a Maria e o filho, depois veio a Joaquina. E aí ela vai tratar o sistema, né, o relacionamento como prioridade, e ele também. O João vai cuidar mais da Joaquina. Mas na hora que tiver que decidir dos filhos com a Maria, é o João e a Maria que vai decidir, e não a Joaquina que entrou depois. Entendem isso? Isso não acontece. As Joaquinas da vida querem cuidar da Maria, do João e da filha. E se emaranha, e logo ela está separando.
do João, né? Por quê? Não foi chamada ali. Existe uma ordem a ser seguida. Ela veio depois. Se ela quer bem ao relacionamento dela, atual, ela tem que respeitar. Deixar o João, quando for tratar do filho, falar com a Maria. Resolver com a Maria. E não a Joaquim. A não ser que ela for chamada a esse movimento. Por todos. Tudo bem? Isso é importante falar, porque a gente assiste muito isso. E quando acontece a alienação parental, ao contrário, nem papai nem mamãe quer esse filho, um fica jogando para o outro e esse filho acaba em pavoró. Como é que fica essa... Os dois cometem a alienação parental, papai e mamãe? Duas crianças. Duas crianças. Com as dores, não Duas. conseguiram resolver as dores deles. E aí, essa criança olha e diz, né? Não tem papai nem mamãe, todos dois Duas acaba crianças. em pavoró. Duas Aí, fraquezas. no caso, a doutora, o juiz, ele determina para o pai ou a mãe? Na realidade, ele vai dar advertência no começo, né? Vai advertir os dois, vai colocar essa criança, essa família, para passar por um estudo psicossocial, acompanhamento, e ver o que é melhor para esse menor. Primeiro, dar uma advertência nos pais, uma multa, É. pode até retirar a guarda desse menor desses pais, se perder Resumindo a sua poder pergunta. familiar. Resumindo a sua pergunta, Ronaldo. Vai ser uma criança com muito problema lá na frente. Porque aí tá tendo a alienação paternal dos dois lados. Por mais que a avó, por mais que a avó se desdobre, ela não é a mãe e nem o pai. Porque isso é verdadeiro, isso acontece. Eu conheço. Muito, 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 muito. Eu conheço pessoas próximas, pessoas que já cancelaram comigo, e hoje eu assisto esse movimento difícil delas irem para a vida, tomando remédio psiquiátrico, indo em psicólogo, fazendo terapia, separando e perdido. Recentemente, tivemos casos parecidos aí, de conhecidos. Então, isso não é fora da realidade. Isso é realidade que qualquer um daqui, ó, conhece um vizinho, um primo, um tio que está passando por isso. Porque como que funciona a ação, Ronaldo? A pessoa vai e entra com uma ação de alienação parental. É encaminhado para o Ministério Público, o Ministério Público vai dar a cota para estar chamando esta família e passar pelo estudo psicossocial. Conforme o laudo do estudo psicossocial é que o juiz vai decidir. Tudo vai, psicóloga, acompanhamento, às vezes as visitas é no fórum, tem todo um acompanhamento psicológico. E às vezes a gente está falando aqui de casais que estão se separando, né? Mas a alienação parental às vezes acontece com o casal dentro de casa. Pior, A criança é colocada no meio do relacionamento do casal. Ó, seu pai trai a mamãe, mas a mamãe não sai de casa. Mas seu pai trai, ele é ruim. Mas como é ruim se a senhora fica, né? Como fica a criança, a cabeça da criança? Mais que isso, ainda às vezes ela é convidada, eu já vi isso? Ela é convidada a ir na casa da amante e jogar pedra. Olha onde chega a raiva e a mágoa do casal, descontando como os pais, como pai e mãe na criança. Então isso é muito sério, gente. Isso vai levar uma criança doentia, cheia de problema. Essa criança que eu estou falando é um adulto que eu constelei. E depois que constelou, mudou toda a vida, inclusive o marido que ela estava. Porque ela percebeu que ela só estava com esse marido para incluir esses pais nesse relacionamento que ela foi colocada entre esse casal, que era o pai e a mãe dela. Olha onde chega a loucura.
Michele, doutora Cássia, realmente foi o que aconteceu. Juridicamente, meus filhos ficaram com o pai devido à melhor condição financeira, mas eu estou sendo muito prejudicado no meu relacionamento com os meus filhos, que já têm 18 e 16 anos. Eles são uma família dele que é manipuladora de posse, mas emocionalmente, como ficam as dores deles, a vida deles futura? Para completar como mãe, como faço para ajudá-los? Primeira coisa, você tem que estar, Michele, aberta a esse movimento, né? Como mãe, de estar disponível a eles, aberta a eles, sem julgar, sem criticar, sem brigar com o pai. Ao pai e à família dele, você faz esse movimento. Transfiro toda a responsabilidade desse movimento que eles estão fazendo com eles, para eles, deixa com eles. E você fica de alma aberta para eles. Porque se você olhar, mesmo, né, não estamos falando que eles estão fazendo isso de boa fé com os seus filhos. Mas mesmo assim, você não tem, né, que julgá-los. Você pode usar os meios jurídicos, está aberta à convivência com seus filhos da melhor forma possível, sem falar mal deles, como mãe, de coração aberto, mas sem criticar o pai dele. Porque você escolheu, de alguma forma, o pai deles, para se relacionar. Não deu certo o casal, mas o pai e a mãe seguem como pai e mãe. Então, você sempre disponível ao movimento deles virem. Isso é primordial. Agora, o que eles fazem, você não vai conseguir mudar. E Porque são tudo que ela embaralhamento fez para deles. ele, ô Carmen, e tudo que ela fez por eles, ter deixado eles ficarem com o pai, foi por amor a eles, foi pensando no bem-estar deles. Então, ela tem que tirar essa dor do coração e libertar, e deixar claro para eles, ó, tudo que a mãe fez foi por amor a vocês, pensando no bem-estar de vocês. E que estou sempre aqui, né? À disposição como mãe, para dar amor, dar carinho. Às vezes não, né? Da parte financeira, mas um abraço, um carinho. O que todo filho quer, né? Na verdade, quando entende, às vezes ele ainda é novo, eles são novos. E o que é mais importante, né? Na nossa vida é isso, é o carinho, o afeto. Tá ali, tá disponível, tá aberto a isso. E sem estar falando, se o pai lá dele fala mal de você, alguma coisa, deixa a responsabilidade com ele. Ele vai arcar com esse movimento de alguma forma. Mas tenta não causar mais confusão no meio interno das crianças. Então, faça a sua parte. Se abra, se permita, né? Quando eles quiserem, da forma que eles quiserem, você tá, sempre estará disponível. E quando eles vierem, fica falando do pai, do avô, sabe? Mas eles não vão querer vir. Então, o microfone aberto, eu vou tentar aqui. Acho que é da Alice. É, dela mesmo. Pronto. Onde nós paramos. Então, é muito importante também que está crescente, né, o movimento dos advogados da parte sistêmica. Então, hoje tem o direito sistêmico que trabalha também as constelações, tentam resolver isso antes da separação, tem mediações, sessões, e tem tribunais que 90% dos clientes que constelam não se separam, se organizam. Então, é muito legal essa questão. Só que é pouco ainda divulgado, né? Então, nós estamos aqui com um trabalho de formiguinha, mas que isso, né? Por mais pessoas aqui consigam passar para outras pessoas, pega o vídeo, transmite, enfim, participem também. Não deixe só com nós, não. Nós estamos aqui para trocar, esse é o intuito, né? É um grupo para troca de informações, conhecimento e crescimento, né? Então, é isso. Então, é importante que mais advogados, mais pessoas do jurídico tenham esse conhecimento, né, para tentar de alguma forma ir na raiz do problema e não ficar enxugando gelo, né? A torneira pingando seria a causa, mas nós estamos todo mundo ali, né, no jurídico esfregando o chão molhado, não sai do lugar. Quando fechar essa torneira e na causa, ó, realmente o casal está desalinhado, porque se tem criança ferida isso também. É só olhar para os pais e ver como você está fazendo igual. Ou não. Vocês dois começaram esse movimento depois daquele aborto, vocês não incluíram. E esse aborto separou o casal, e esse casal começou a conflitar, porque essa energia ficou ali pagando. Então, tem N situações que podem gerar esses emaranhamentos, briga, conflitos, e pôr essa criança no meio. Então, o problema a questão é a origem, ver qual é a origem desse problema.
Então, a gente chama de direito humanizado, sistêmico, né? Trabalha nessas questões, na causa. Atenção aos ciclos de repetição. Então, se você está passando por isso, vê se você, né, passou isso com os seus pais e se seus filhos já estão passando com os seus netos. Atenção aos desequilíbrios do casal. Já falei aqui de novo. O casal ele tem que equilibrar. Esquece de amor de fantasia, de conto de fadas. É um amor condicionado à troca. Se você dá e ele dá, os dois ficam bem. Os dois se permitem receber, dar e receber, tá ok. Tirou isso, desequilibra. Como eu já falei, isso é um resumo, tá? Olha para o primeiro parceiro. Se você já está no segundo ou no terceiro, transfere, deixa com ele o que é dele, fica com o que é seu, sem julgar, sem criticar, e fique livre para o próximo. A partir do momento que você fica ainda criticando, julgando, e aqui isso está dentro de você, nunca o fluxo está aberto para o novo. Isso é responsabilidade de cada um, como adulto. Jamais colocar os filhos no meio do casal. É a pior posição do mundo para um filho, é estar no meio do casal. Ao casal, as coisas pertencem ao casal. Nem ao pai, ao avô, ao neto, ao bisneto, nem ao filho. Ao casal, as coisas são do casal. Está com dificuldade? Vai falar com um terapeuta. Não vai falar para o seu pai, para o seu avô. Vai falar com um terapeuta. E isso é batata. É aquilo que eu falei. Um filho que assiste o pai e a mãe brigando. Ah, ele me traiu. Ele vai crescer e ele vai fazer uma coisa que chama dupla transferência. Aquele que foi traído, ele vai compensar, ou ocupando o lugar de traído ou traindo. Isso é batata. Isso eu vejo tudo isso. Chama de dupla transferência. Mas vamos lá dar uma situação concreta. Pai, mãe e filha. A filha viu a mãe sendo traída pelo pai. Ela quer devolver isso. É como se ela transferisse a figura do pai para o marido e traísse o marido. Estou agora, minha mãe, compensando o sistema. Não, ela está emaranhando mais. Mas é a forma que o sistema se organiza. Entendem isso? Isso acontece toda hora. Isso Então, acontece muito, Gustavo. muito, muito, né? Vocês estão vendo aí, vocês sabem o que eu estou falando. Aí você vê aquela menina que vem considerar aquela jovem, aquela adulta, e fala, jamais isso é possível ela, né? Não. Mas é porque é uma força inconsciente. Mesmo ela não querendo, ela faz. Isso em qualquer comportamento, né? No sistema de julgamento que o filho faça com o pai, não só da traição, né? Do exemplo que você deu, foi um exemplo. Qualquer coisa que você julga o pai ou a mãe, você acaba repetindo e fazendo sem perceber, inconscientemente. Exatamente. Então, lembrar que existe, né, nesses casos mais intensos, a lei. Então, procurar. Se funciona ou não é um recurso que a gente tem, né, legalmente. E o outro é tentando ver o que a gente pode fazer da nossa parte. Como, né, a gente diz, é um casal, são dois. Ele não faz a parte dele, mas eu vou procurar fazer a minha. E deixo com ele o que é dele. Transfiro para ele. Mas eu vou fazer. Isso já é um grande passo. Essa acreditada é, onde eu não quero, dois não brigam, né? É isso esse ditado? Às vezes a gente tem que se Um não recolher, quer, ser um maduro da relação, para evitar muitas coisas lá na frente. Respirar, tomar mais consciência, pensar antes de responder, deixar para depois, sabe? Por mais que é difícil escutar algumas coisas de outras pessoas, a gente tem que entender que são seres humanos limitantes, tiveram pais diferentes, às vezes educação diferentes, estão no vazio, às vezes tem muito dinheiro, mas tem um vazio por dentro muito grande, que não é você que vai mudá-los. Ficar brigando também não vai mudá-los. Pelo contrário, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Então mude você, mude o seu posicionamento que o campo muda. É isso, pessoal. Mais dúvidas?
Deixa eu ver se tem alguma aqui no chat. Alguém quer colocar mais alguma coisa, ou sistemicamente, ou juridicamente? Eu queria só fazer uma pergunta para o Dr. Tarsis em relação o adolescente, ele pode, ele pode buscar justiça em caso das duas partes? Se tem alienação parental do papai e da mamãe, essa criança ou esse adolescente, ele pode buscar a justiça para resolver? Pode. Ele pode estar buscando a infância e a juventude. A vara da infância e juventude vai ser encaminhado para o Ministério Público instaura o processo. Mais alguma dúvida? Pessoal que está assistindo, fique à vontade. Lembrando que a gente está batendo aqui em cima das leis, né? Tanto sistêmicas quanto juridicamente. Às vezes com exemplos, né? Dúvidas? Vou trazer um caso clínico, se vocês quiserem trazer também. Eu falei numa live esse caso clínico, eu gosto sempre de falar, porque foi o primeiro ou segundo caso que eu atendi. Uma senhora que veio, estava em formação ainda do curso, a gente tinha acabado o curso de constelação. Uma senhora que estava sendo atendida por outro fisioterapeuta lá fora, e aí ele chegou para mim, Carmen, eu já fiz de tudo com essa senhora. Ela já voltou aqui muitas vezes, era pelo SUS. Muitas vezes, dá alta, ela volta, pega outra guia, ela volta, pega outra guia, ela volta. Os dois joelhos inchados, muita dor, muita dor. E eu percebo que tem alguma coisa emocional ali. Você que está estudando esses trem aí, ele falou? Dá uma olhada, né? Manda ela para dentro, vamos lá. E aí, escutando, eu entrei, ó, estou estudando muito sobre família, saindo um pouco da fisioterapia, me conta um pouquinho da sua vida aí, né? Como que tá? Ela falou, eu tô com um problema sério com meu filho. A minha filha não dá trabalho, ela mora comigo. Ela é nova, né? Não, tem 50 anos. Nossa, não dá trabalho, né? Continua. Não, mas eu tenho um filho jovem que eu tenho que buscar todo dia ele com vara, com o que eu tiver na mão, no ponto de droga. Aí eu lembrei, repetição de ciclos. E seu marido? Ah, meu marido era um alcoólatra. Nossa, olha, nem falo, nem vou falar dele, porque olha, dá história para contar. Ah, ele era alcoólatra, ele é vivo? Não, graças a Deus, tá longe, foi embora. Nossa, tem tanto ódio, mágoa dele assim? Ah, eu tenho. Vamos voltar aos ciclos. E teu pai? Como que foi teu pai? E eu fui indo, usando, né, as estratégias que eu tinha naquele momento. Ah, meu pai e minha mãe, nossa, era uma brigaiada. Eu convivi até que pouco, porque ele morreu cedo também, era um alcoólatra. Ah, é? Então sua mãe sempre alimentava que seu pai era alcoólatra, que era ruim, era assim? Ah, da pior forma possível. Falar, olha como vai construindo os ciclos, né? Com a exclusão do pai dela, ela procurou um marido que logo começou a beber, e logo o filho, incluindo também com um vício terrível. E ela querendo resolver uma vara, tratamento do filho. Sendo que ela precisava olhar primeiro para quem, né? Para a fonte, para o pai dela. E aí fizemos um exercício fantástico. Depois ela escreveu uma carta para mim. Foi incrível. Foi um dos primeiros clientes que movimentaram e motivaram ainda mais a seguir esse caminho. Então, tomar consciência. Só nós mesmos podemos, né, olhar para o que falta, que precisa ser visto de forma diferente. E em 10 minutos eu entendi a vida dela inteira, conversando com ela, escutando ela e orientando ela uma outra visão diferente, um sentimento diferente dentro dela. Tem que mudar? É o sente. Quando uma pessoa vem constelar com você, Ronaldo, Val, o que tem que mudar? Ela vem com sentimento. Ela tem que sair com outro sentimento. Se é ingratidão, gratidão. Se é raiva, tem que sair mais em paz. Se é culpa, tem que sair aliviado, sem culpa. Se é tristeza, tirar essa tristeza.
É aí que está o X da questão, né? De conseguir resolver em si essa mudança. Sim, E às vezes o que eu escuto às vezes na constelação é assim, que nossa, parece que estava aqui o tempo todo a resposta. Eu sabia disso, mas ela não tinha compreendido, não tinha exato. ocorrido o ressignificar, né? A partir do momento que você identifica, aí você se liberta dessas amarras que Sim. você estava vivendo por ressonância, dupla transferência, e você se liberta. Aí que tá o Exato. segredinho. E É mudar a última. é importante aqueles que se posicionam como vítima sair logo dessa posição. A pior posição que existe é ser vítima, né? Tomar consciência dos movimentos e sair da posição de vítima. Ah, tudo acontece comigo, todo mundo faz por mim, aquele é ruim, aquele eu também, aquele me agride. Tome uma posição diferente, saia dessa posição de vítima e age, né? Bom, acho que é isso, né? Ninguém tem mais dúvida? Tranquilos? Ronaldo, Val, Cássia, Gislaine, Luciné, Michele, Rejane, Josiane, Alice e Elisande. Tudo tranquilo? Ficou claro? Bom, essa aula foi gravada. Eu sempre peço aí 1 ou 2 dias, né, para que eu tenho que transformar ela num vídeo um pouquinho menos intenso, muito pesado. Isso aqui dá quase 2 gigas, 1 giga, 2 gigas. Então, mas eu vou postar lá, tá? Então, quem está no grupo vai receber essa gravação e quem está assistindo a gravada aí, tentem compartilhar com mais pessoas. E lembrando que o nosso próximo encontro é dia 28 de fevereiro, às 19h30, e o tema é sobre adoção. Adoção é um tema muito polêmico e causa muito emaranhamento, porque a gente tem que olhar para aquele que doou, para aquele que adotou e para aquele que foi adotado. É muita informação, é muita coisa para falar, mas nós vamos tentar aí fazer desse jeito, assim, um bate-bola. Fala, outro fala, interrompe, outro vai, ergue a mão, para, responde, volta de novo. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, Caio. É da Michelle. Ah, Sérgio, com a separação, meus filhos não aceitaram a minha decisão. Me bloquearam como mãe, como faço para reverter esse sentimento? Meus filhos não aceitaram a sua decisão? Do término, Ah, do provavelmente. término, pode ser. Eles não aceitaram porque ainda, né, são infantis, são crianças, e logo eles vão crescer e vão começar a aprender esse movimento, né? De que casal é um casal e de pai e mãe é para o resto da vida. De novo, eu faço a mesma afirmação, que você esteja aberta aqui dentro para eles e também para o pai deles, da limitação do pai, deixar com eles. Faz esse movimento. O movimento que traz a abertura do filho para o outro é quando o outro olha para o pai e diz: eu respeito o seu pai. Eu deixo com ele a alimentação dele, as questões dele, deixo com ele. Não vou julgá-lo. Esse é o primeiro movimento que abre o caminho. O restante ele vai começar por si só a aprender, porque um filho e uma filha, né, jamais conseguem na alma viver sem um pai e sem uma mãe. Então, dentro deles, a alma sempre vai buscar você, Michele. O ego é que às vezes bloqueia, mas a alma está totalmente conectada a você. Então, o que você pode fazer de longe é orar por eles, orar até pelo pai e a família do pai. Por quê? Quando você olha com respeito para o pai dele, você olha para respeito para o seu filho, porque 50% do seu filho é o pai dele. Bom ou não, do jeito que ele é o pai dele. E você escolheu o pai dele. Você escolheu o seu filho quando casou com o pai dele, quando engravidou do pai dele. Essa é a realidade. Não vai mudar. O que foi, como foi. Então, como adulta, faça esse movimento dentro de você, mas tem que vir de dentro. Não é perdoar o pai, não é esse movimento, hein? Não é perdoar o pai. É deixar com ele o que é dele, mas sem julgar
E entender que ele é um dos seres humanos imperfeitos, Perfeitos. como nós também somos. E ele faz tudo isso para ficar de boa consciência com a família dele, com o sistema dele. Tá? E você vai fazer as suas questões para ficar também de boa consciência com o seu sistema. Mas nem sempre ficar de boa consciência com o sistema é visto como bom para a sociedade. Não, porque acaba ofendendo outras pessoas. Então, faça esse movimento. Deixa com ele o que é dele, mas não julgue ele. Porque julgando ele, você julga o seu próprio filho, que é a metade dele. Tá? Começa com esse exercício dentro de você. E aí você abre um caminho para os seus filhos te procurarem. Tudo bem? Na hora certa, no momento certo. Esse é o primeiro movimento. Bem? Quero agradecer a todos, foi muito esclarecedor, obrigado de coração. Nós que agradecemos a sua participação, as suas perguntas. E, né, todo constelador é isento, mas a gente, né, no fundo, deseja que tudo se enquadre, se resolva, né, e que você consiga seguir com o que é seu da melhor forma possível, Michele. E todos vocês também. Tá bom? Bom, deixo aqui meu abraço, a gente se vê em fevereiro, 28. Val, Ronaldo, se quiserem se despedir, fica à vontade. Um abraço, pessoal, até a próxima. Priscila também, obrigado pela participação da doutora Cássia, Agradeço. esclarecendo a parte Vai ter jurídica. fotinha? Vai ter fotinha? Não? Não? É verdade, o pessoal saiu, né? Vamos abrir as câmeras. Acho que muita gente saiu, mas ainda dá tempo de tirar uma foto. Quem quiser